Olá, aluno do segundo ano do Enem, professora Amália Simões. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos, que é o nosso segundo assunto desse bimestre. O primeiro assunto, você já deve ter percebido, foi a Revolução Inglesa, ou melhor, as revoluções inglesas do século XVII. Pois bem, a independência dos Estados Unidos, também chamada de Revolução Americana, ela foi a segunda grande revolução burguesa, tá? E ela aconteceu em 1776, portanto, finalzinho já do século XVIII, tá? Muita gente pergunta para mim, Ricardo, por que a gente vai estudar a independência dos Estados Unidos se a gente mora aqui no Brasil? E você talvez pode não saber, mas o processo de independência dos Estados Unidos ele teve um peso muito grande, inclusive para a independência do Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos foram a primeira colônia das Américas que conseguiram tornar-se independentes de uma metrópole europeia, 1776. Se você for pegar a do Brasil, né, a emancipação política do Brasil, ela é de 1882. Desculpa, 1822. Agora está certo. 1822, portanto, bem depois. Então, isso aí vai ter um peso muito grande na questão da influência dessas emancipações. Não só a emancipação política do Brasil, mas também o processo das emancipações que vão acontecendo na chamada América Espanhola, tá? Então, vamos lá. Ponto importante. A independência dos Estados Unidos serve como um exemplo, serve como uma influência para as emancipações que vão acontecer não só na América Espanhola, mas também na América Portuguesa, ou seja, Brasil. Por que aconteceu o rompimento entre Estados Unidos e a Inglaterra? Essa história está relacionada ao seguinte. Alguns anos antes, a Inglaterra ela travou com a França uma disputa pela região onde hoje é o Canadá. Inclusive, para quem não sabe, o Canadá é um país bilíngue. Ele fala tanto o inglês como fala o francês também. E até hoje tem uma região do Canadá que ela disputa autonomia, ela pretende se tornar independente, que é a região do Quebec. Pois bem, essa disputa ela é chamada de Guerra dos 7 Anos. Isso aí é tratado inclusive no filme, num livro que depois se transformou no filme chamado O Último dos Moicanos. Filmezinho bem antigo, por sinal. Pois bem, o que aconteceu? Nessa disputa entre Inglaterra e França, a França ela sai derrotada. Portanto, quem venceu essa guerra foram os ingleses. Porém, guerra não se faz só com soldados. Se faz também com dinheiro, para pagar os soldados, para comprar armas, etc. E a Inglaterra, embora tenha saído vitoriosa, ela sai fragmentada do ponto de vista econômico. O que ela faz então? Ela começa a apertar os laços de dominação colonial em relação aos colonos ingleses. Laços esses que corriam muito frouxos nos anos anteriores, por um motivo muito simples. Se você for pegar o mapa mundo, você vai perceber o seguinte. A região dos Estados Unidos ela está na mesma posição de latitudinal, latitude, olha a geografia entrando com história aí, meu povo. Aí nos Estados Unidos, ela está na mesma posição latitudinal da Inglaterra. Portanto, os climas são muito parecidos. Conclusão, o que se produzia economicamente aqui nas colônias americanas, dos Estados Unidos, era o mesmo que se produzia lá no território dos ingleses. É claro que isso vai dar uma diferenciação se você for pegar as colônias do sul. É bom deixar bem claro isso. As colônias do norte, praticamente, elas não vão concorrer com a Inglaterra. As colônias do sul, aí sim, elas vão produzir principalmente cana-de-açúcar, tá? E aí o que vai acontecer? Durante anos, a Inglaterra deixou os colonos americanos muito à vontade. Só que, com o final da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra reforça os laços de dominação em relação aos colonos ingleses. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, vai dar treta. E deu. Pois bem, vamos lá. Responda você que está aí me assistindo pelo YouTube ou pelo Classroom. Quem tem privilégios vai querer cedê-los. Quem provou do mel vai entregar o seu potinho de mel de graça.
É lógico que não. E foi isso que acabou acontecendo com os ingleses, com os colonos norte-americanos. Eles bateram o pé e se recusaram a pagar altos impostos para a Grã-Bretanha, para justamente a Grã-Bretanha receber de volta, pegar fundos para recuperar a economia após a Guerra dos 7 Anos. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, deu guerra. Não teve outra. A Inglaterra estabeleceu 4 leis que prejudicavam os interesses dos norte-americanos, os colonos norte-americanos. Foram as leis do selo, a lei do açúcar, a lei dos alojamentos e aquela que, as duas últimas que eu acho que pesaram mais sobre isso, que é a lei do chá e as chamadas leis intoleráveis. A lei do chá foi o seguinte: a Inglaterra ela cria uma companhia de comércio para monopolizar justamente a venda de chá, que era um produto muito forte dos colonos norte-americanos e era consumido pelos ingleses, inclusive. E aí os colonos eles ficam muito arretados da vida e eles fazem uma revolta justamente do porto de Boston, que era o porto que escoava essa produção para a Europa. Tá? Eles fazem uma revolta, pegam caixas e mais caixas de chá que estavam nos navios e jogam essas caixas ao mar, tá? E essa revolta ela fica conhecida como uma revolta do chá. Os ingleses, por sua vez, ficam muito pé da vida com essa história. O que eles fazem? Eles decretam as leis intoleráveis. Dentro desse pacote de leis chamadas de intoleráveis, estava aquela que decretava o fechamento do porto de Boston, que era o principal porto que exportava chá para os ingleses. Por esse estilo, tamanho da confusão que isso gerou. Aí é quando os colonos, né, os representantes das colônias norte-americanas, se reúnem. Na verdade, são 2 congressos. O primeiro é o Congresso da Filadélfia. E eles decidem, no dia 4 de julho de 1776, assinaram a declaração transformando os Estados Unidos numa nação independente dos ingleses. Porém, essa independência ela vai ser conquistada anos depois por meio de uma grande guerra, a chamada Guerra de Independência dos Estados Unidos, que inclusive é citada em alguns filmes. Você já assistiu o filme O Patriota, que é estrelado pelo Mel Gibson? Pois é, o filme Patriota ele tem como pano de fundo a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Não só o filme Patriota, deve ter outros filmes também, só que no momento aqui está me fugindo um pouco da memória. Mas enfim, essa guerra vai se estender por 7 anos. E é interessante porque os inimigos da Inglaterra, tá, vão ajudar, adivinha quem? Pensei direitinho. Os inimigos da Inglaterra vão ajudar os colonos norte-americanos, principalmente a França. É bom lembrar que França e Inglaterra nunca se ficaram bem, desde a Guerra dos 100 Anos. Desde a Guerra dos 100 Anos. Olha que a Guerra dos 100 Anos é da Idade Média, tá? E finalmente, os Estados Unidos vão conseguir consolidar sua independência, vão se tornar uma república federativa, porém vão manter a escravidão, tá? E vão elaborar um modelo de constituição que é a mesma até hoje. Enquanto que no Brasil nós tivemos 7 constituições ao longo da nossa história, os Estados Unidos só tiveram até agora uma constituição, a única. Ela tem, se não me falha a memória, são 7 ou 12 artigos, não estou lembrando aqui ao certo, mas várias emendas, claro, né, óbvio, né, um documento que foi feito no século XVIII, ele tem que ser atualizado, isso é óbvio, tá? Mas que a Constituição permanece até hoje, tá? E, finalmente, a história dos Estados Unidos, ela deixa para a gente no ensinamento, tá? O exemplo de como um povo, né, de como uma nação, ela se organiza, ela se junta para lutar contra um colonizador, contra uma metrópole europeia e acaba conquistando a sua emancipação, tá? Pois é. Então esse é um resumo, tá, claro, da história da independência dos Estados Unidos. Essa semana eu estou mandando para vocês esse vídeo, estou mandando para vocês também as fichas, alguns slides, tá? E tem exercícios aí no Classroom que algumas pessoas não fizeram. Se você não fez ainda esses exercícios, trate de fazê-los. Porque essas atividades nós vamos usá-las para contagem de carga horária, mas isso vai ser um processo que vai ser depois do final da pandemia, quando a gente retornar às aulas presenciais, a gente vai ver como é que faz isso. Porém, não esqueça, façam suas atividades no Classroom. Ajude-nos também, dê essa forcinha aí pra gente, tá bom?
Minha gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Estou morrendo de saudades, tá? Mas por enquanto, o que podemos fazer de melhor é isso. Essas aulas virtuais que a gente está oferecendo a vocês. Fiquem em casa, se precisarem sair, usem máscaras e fiquem em paz. Muito obrigado e lembrem-se, onde tem história, tem memória. E onde tem memória, tem muita história para contar com o professor Zé Ricardo. Muito obrigado, meu povo. Um grande abraço para todos e até a próxima.